Mas a gente tem a entrevista de hoje do Flávio Bolsonaro. Eu vi a entrevista. Põe aí, ô Francisco. Põe a entrevista de hoje do Flávio Bolsonaro. Eu quero explicações. Não tem como, é muito dinheiro, velho. Gente, não dá pra confiar em filhinho de papai que anda com vagabundo. Eu sou filhinho, eles são tudo filhinho de papai da Barra da Tijuca, que só tem amigo vagabundo, que fala o vocabulário de um Alan dos Santos. É vagabundo. É filhinho de papai que anda com vagabundo. Tá vendo, né? Não, nunca ouviu. Aquele vocabulário eu ouvia muito quando eu fazia reportagem policial, né? É gente baixo nível. Sim. Então, assim, se cerca de vagabundo, nunca ouviu um não na vida, todos os BO que o cara tem, o papai vai lá e resolve. O cara sabotou a direita, então, ele sabia que tinha isso. Mas o pior, assim, o mesmo que foi feito com o Lula... mas tem lá os pedalinhos com o nome do neto dele, tem a foto dele na casa, tem as viagens pra ele, tem entrevista ele dando na casa. Não, mas isso não é prova. Os bolsonaristas estão fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. O vídeo, vai. Então, nada é prova. O que acontece? Enquanto é verdade, e a galera do audiovisual tá correta em afirmar que a verba, o orçamento do filme não poderia ser esse, a distribuição do filme, muito provavelmente, vai ser similar em custo à distribuição de grandes produções. Isso significa, se você for comparar as grandes produções... Mas o dinheiro agora não era para distribuição. Não, mas essa é a questão. O dinheiro que foi transportado para a produtora do filme a produtora não recebeu. Não, mas não tem dinheiro para produtora. Não tem nenhum dinheiro para produtora. Onde tá esse dinheiro? Isso não tá entendendo. O dinheiro, ele chegou primeiro acho que é Enter, vamos assim, que é a responsável por fazer todo o processo do filme. Ela vai pagar os diretores, os filmes e o orçamento do filme. Tá. Ela vai pagar o orçamento da distribuição do filme. Por exemplo, filmes como Tropa de Elite tiveram orçamentos de distribuição quase 15 vezes maiores do que o filme. Isso é muito comum. Tem que falar perto do microfone, meu. Já falei. Desculpa, é porque eu tô olhando pra ele pra falar. Fala pra câmera. Peço perdão, vou olhar pra lá. O que acontece? Se a gente pelo menos conta, porque eu, Daniel, sou libertário. Por mim, eu não voto. Não tô nem aí pra Bolsonaro e Lula. Por mim, se for Bolsonaro ou for Lula, eu serei oposição. Sempre. A grande questão é, vamos contar a história, pelo menos, que eles contam. Os bolsonaristas estão contando. Qual que é essa história? Parte desse dinheiro ia ser dedicado ao orçamento do filme. Parte desse dinheiro ia ser dedicado ao orçamento de distribuição. Parte desse dinheiro ia ser dedicado aos impostos para essa distribuição. E esse dinheiro, ele não foi captado... lá nos Estados Unidos com o Eduardo? Vou chegar lá. Uma parte desse dinheiro foi captado diretamente junto ao Banco Master. São 2 milhões. Uma outra parte desse dinheiro foi captado junto a outros investidores que, de uma forma ou de outra, formavam um grupo com o Vorcaro. Então, a história que eles contam não é essa. Se eles estão certos ou estão errados, aí foge do meu escopo. Mas há uma justificativa plausível e racional para o porquê esses valores são entregues dessa forma. Tá, mas qual que é o modelo de negócio aí pro Banco Master? Como é que ele vai recuperar esse dinheiro? Cadê o contrato? Entendeu? Como é que vai ser? O do Banco Master, na verdade, o do Vorcaro... Não, IR não vai porque não é... Não é. E outra coisa... O do Vorcaro, eu li a matéria da Malu Gaspar. A Malu Gaspar falou que o meio de descoberta foi o IR. Tá lá a matéria... Aí eu não sei realmente o que aconteceu. Tem que ver a apuração dela. Esse foi o que é associado ao Banco Master. Todo o resto do dinheiro não é associado ao Banco Master. E esse valor, ele é compatível com a ideia do lucro total que se poderia aferir com um filme desses. Você acha que esse filme vai dar mais de 134 milhões Pra mim, a regra é muito simples. A minha regra é muito simples. Desde o dia que escolheram o Flávio Bolsonaro, eu digo a mesma coisa, o Léo já me ouviu falar isso 1 milhão de vezes. O grande problema não é ele arrancar voto de petista ou de gente que gosta do Lula. O grande problema é trazer o bolsonarista puto pra frente da urna. É ou não é que eu vivo falando isso? Essa história não cheira bem, por mais que ela tenha uma boa explicação. Não cheira bem, porque você tem, porque você tem... absurdo, né? Não, peraí. É um eufemismo. Calma aí, deixa eu no terminar. maior nível de eufemismo que eu já vi na minha vida. Porque você tem uma porra de um áudio que fala com Daniel Vorcaro. Por mais que você diga assim, mas negão, a história do Banco Master estourou dia 15 ou 18, sei lá, de novembro de 2025.
Não interessa, porque se você tem o mínimo de conhecimento sobre investimento, o Banco Master já era mal falado. Não dá retorno nenhum. Não, o Banco Master já era mal falado há muito tempo. E o Bolsonaro dava pau no Banco Master, que o Vorcaro reclamava antes dessa história toda. O Banco Master já era mal falado. Sabia. Então, tipo assim, mesmo que ainda não tivesse saído o bendito do crime, mesmo que a gente não soubesse que Daniel Vorcaro tava fazendo tudo isso e tal, não sei o quê. Como o Banco Master tinha uma má fama, na minha opinião, é a mesma coisa que eu fazer um campeonato de skate e pegar dinheiro e pedir dinheiro pra alguém que eu sei que vive de vender tigrinho. Ou seja, eu tô fazendo alguma coisa ilegal? Não. Mas eu estou fazendo uma coisa imoral. Como é que... Pra mim já é difícil, porque esse é o meu trabalho hoje, que é tentar convencer alguma pessoa a votar no Flávio Bolsonaro, se eu já não conheço os predicados dele, porque ele é diferente do Eduardo, diferente do Carlos, diferente do Jair, ele é o cara que até hoje entrou mudo e saiu calado. Eu tô sabendo da voz dele agora, eu tô sabendo do jeito dele agora. Agora que eu vim descobrir que ele é um cara que articula bem ali entre o centro e tal, não sei o quê. E o que o Alessandro sempre fez? O Alessandro não fica falando dos predicados de Flávio Bolsonaro. Eu quero trazer o bolsonarista puto de volta pra frente da urna, que a gente já sabe com dados que esse cara provavelmente não vai votar. Eu gosto muito mais de falar dos predicados do Lula. É o que eu sempre falo. Mas porque é o seguinte, se ele tá financiando o filme do pai... Vocês é que gostam tanto do Bolsonaro que mentiu? Por que ele não falou? Por que ele mentiu? Ele financiou. Ele vai ficar no vídeo. A explicação, eu vi essa explicação que ele deu e assim... Traiu a direita. Ele não, isso faz anos. Ele não tem noção da importância que é a presidência da República. Um candidato à presidência da República que tem coragem de contar essa história que ele tá contando numa rede de TV. Não, e é toda uma direita fake. Você vê... Calma aí, Léo. Mano. Põe o vídeo aí, vai. Você tá descobrindo agora junto comigo. Meu, você tá de sacanagem. Você tinha assistido essa? Não, mas eu vou falar disso. Cacilda. Vai, vamos lá, vamos ver. Mas tá cumprido Senador, esse, não? Senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, Otávio, é uma coisa muito séria, senador. Não faça relações criminosas, por favor, Otávio. Eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o ponto é que essa é uma informação pública, senador. O ponto é dessas relações. Você quer me vincular a uma situação que, à época, absolutamente ninguém tinha ideia de a que ponto chegaria como estamos vendo hoje. Se eles contarem uma história de trás para frente, é muito fácil. Não, senador, olha só, em novembro... O pai dele tinha e falou. Peraí, Malu, por favor, deixa eu responder. Eu respeito demais o seu trabalho. Deixa eu responder. Tá enrolando. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme, em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Conheceu o cara pela primeira vez. Ninguém as pessoas mais informadas sobre esse assunto naquela época podia afirmar que ele tinha uma coisa errada. Senador. Eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. O senhor não leu o tweet do seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de 2025... O Daniel Vorcaro continuou aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou... Mas o seu partido apoiou uma CPI do Master no Congresso. Se você tá certo, pode ser 100 contra 1. Calma aí, ele vai falar uma coisa ali... Senador, uma coisa que é muito importante. Outra coisa, o que o senhor está... Ele vai falar da influência... Dinheiro por meio de laranja. Não é. E o senhor é um senador da República, o senador Flávio Bolsonaro. Tem uma diferença aqui, o senhor é um homem público. Agora, a forma foi aí os advogados, o pessoal que gera o fundo, eles é que trataram, não tratei disso. Não adianta querer me vincular a uma coisa como essa. Ninguém imaginava que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Não tá. Ninguém não tá nem aí. Senador, sempre ganhou tudo de mão beijada. É cara do filhinho de papai, né? Em 2025, cara, ele já é enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, filhinho de papai, mas menciona que ele está passando por um período difícil. Nunca teve que assumir um BO. O senhor é um senador da República. Próprio BO. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado. Era pra você estar lá, né? Pede você queria estar lá, né? Fala a verdade. Eu não. O senhor não pode normalizar isso.
escolha. O senhor está pedindo Não, cara, dinheiro assim, para olha, qualquer um no que foi final do candidato, dia. você pode falar mal do Lula e do Bolsonaro. Você pode falar mal de qualquer candidato à presidência da República. Ele não tem noção. Ele é filhinho de papai. Mas os caras saem falando, não, mas o seu senador, mas um dia você fez isso, mas o seu pai, e não sei quem, e ao longo de 2025... Ele não tá preparado pra isso. Como vai? Eu não entendi nada. Não, mas é que tá, você fala, é 3 contra 1, mano. Se você tá com a verdade, pode ser 100 contra 1. Não faz diferença nenhuma, você vai contar a história real. Ele, você vê que ele tá todo atrapalhado, ele não sabe o que falar, porque ele não tá com a verdade. Mas porque eles estão querendo colocar que ele é o responsável do Banco Master, e o Banco Master, todo aquele dinheiro tá sendo jogado em cima do filme do Bolsonaro. Como eu disse, quando ele... O que eu tô sempre falando sobre essa história é o seguinte... todo mundo já sabia pra onde estava indo, pra que rumo daria essa história do Banco Master. Só então ele não lá sabia. não era o lugar de você pegar. Ah, mas ali, negão, não tinha nada de errado naquele momento. É que você tá falando como assim, mas Da ele hora, fez uma não tinha- coisa não assim, tinha que não nada era de- o melhor lugar, ele resolveu pegar. Ele tá por... Você acha que ele não tá por dentro de tudo isso, Mas cara? o que eu tô querendo dizer, Léo, o que eu tô querendo Mas dizer é o é seguinte, estratégia. ele não comete um crime. Mas ele pegou no dinheiro num lugar imoral. É por isso que eu dei o exemplo Ele não do comete... Tigrinho. Então onde está o dinheiro que ele recebeu, se ele não comete crime? Por Não, que que tô tem falando 2 assim, milhões não. de dólares Peraí, pro irmão, você tá falando já de do outra irmão coisa. dele? Eu tô falando do fato dele pegar toda essa história toda pelo fato de que ele manda um áudio pro Tá, Vorcaro. esses que ele 134 milhões conhece o você Vorcaro. acredita que é pro filme? Que ele conhece o Vorcaro. Não, mas vamos lá. certo? Os 134 milhões você acredita Não que é é pro coisa de filme? acreditar ou deixar de acreditar, Léo. O que se Não, tem, mas o eu tô que se perguntando, tá Alessandro falando... Negão, Ah, mas acredita aí você ou não? tá tirando o Não, não assunto tô tirando. daqui Alessandro e jogando Negão, pra cá porque você quer o seu acredita corte. ou não? Não, você faz quer o corte, seu eu faço corte. Alessandro, eu posso ter corte O no meu quê? canal? Velas tem corte no meu canal? Vai se lascar. O Alessandro Negão, acredita ou não que os O que eu 134 acredito é o milhões seguinte, era pro O filme? que eu acredito é o seguinte, não se devia, seja lá o dinheiro que for, não se deveria ter pego um dinheiro num Você lugar tá igual o todo Flávio mundo sabia Bolsonaro. que ia dar bosta. Você acredita ou não que esse dinheiro seria pro filme? É isso que eu acredito. Não, mas você acredita que Pra iria pro mim- filme pra ou não? mim, pegar o dinheiro lá é imoral. Mas, então você acredita que esse dinheiro era imoral, mas você acredita que ele iria pro filme? Então, mas Porque até agora se sabe que o dinheiro ia pra Porque onde? nessa narrativa, então 129 milhões pra mulher do Alexandre de Moraes era por trabalhos advocatícios. Mas Então o problema pronto. não é Não esse. tem nada de errado problema dessas não é coisas. esse. O problema não é Eu esse. que tô errado, o Monark que tem que ser problema não é preso. esse. Aí todo mundo é Cara, esse jogo, tá vendo como você tá fazendo? Caralho, velho! O problema não é esse. Essa O problema não porra. é esse. O problema não é esse. O que acontece é o seguinte: qual é o problema com o valor da mulher do Alexandre de Moraes? Foi pra Que trabalhos advocatícios, a acusação- igual esse é pro A filme. acusação Tá tudo certo. dos bolsonaristas sobre ela é que ela estaria fazendo tráfico de influência. Todo mundo sabe que é isso que os bolsonaristas querem dizer. Eles estão dizendo que ela articulava junto a ministros do Supremo Tribunal Federal para Não, livrar as pessoas o que dessa eles estão situação. dizendo é outra coisa, que deu o dinheiro pro escritório dela para ter como esquentar, mas que na verdade o contato dele era o ministro. Que ele estava pagando o ministro por meio disso. É isso que os Não, mas bolsonaristas exato, estão dizendo. isso é tráfico de influência. Tanto que, não, tráfico de influência é se ela fizesse o tráfico. Não, mas ela... Eu não vejo nenhum bolsonarista afirmando que o próprio ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que nem se pode falar isso sem ser preso no Brasil. Entendeu o que eu tô dizendo? Não, mas tem uns que estão falando, A o teoria, Gabeira sim. falou também, porque quando pegam as mensagens, ele tem mais mensagem com o ministro do que com Que ela. serviço que a mulher dele poderia Ela prestar só- por Ou seja, 129 se você- milhões? se você O descobrir ministro amanhã- poderia, ela não. Mas sabe qual é o problema? É que, do meu ponto de vista, o problema, na verdade, é existir uma pessoa como Vorcaro na política. Porque se amanhã a gente descobrir, beleza, vamos descobrir que todo o dinheiro que foi desprendido... Vamos lá. meu. Se a gente descobrisse que todo todo o mundo tá dinheiro que foi... ganhando. Se a gente descobrisse que todo o dinheiro que foi desprendido para do Vorcaro para o filme, ele realmente foi gasto no filme, ele realmente foi gasto com coisas legais, Sim. continuaria a ser algo condenável? A resposta é... Sim. Sim. Tá, mas Pra cadê mim o essa é a dinheiro grande pro questão. filme? Porque Pra no mim não final do interessa dia... se foi filme dois, que nunca Mas foi é- 2 é- milhões ou Você 12 tá reais. tentando adiantar um argumento, que é um argumento muito diferente, que é, na verdade, ele fez uma forma de lavagem de dinheiro com esse dinheiro. É isso. Esse Então é o você argumento que acredita, tá tentando você avançar. acredita então que esse dinheiro era Por pro isso que você filme? tá Mas na base. Eu não acredito, não Você acredito. acredita? Não, por que que vocês não respondem? Se Eu tô eu dizendo tô qual é o fazendo uma argumento. ilação absurda, respondam essa pergunta simples. Então vocês dois acreditam que todo esse dinheiro era pro filme do Bolsonaro?
cara tá falando que pegou dinheiro pro filme. Não, vocês acreditam sim ou não? É uma resposta só, muito simples. Você acredita sim ou não que o dinheiro era pro filme? Pra mim, esse dinheiro não deveria ter sido pego ali, mano. Não é essa a pergunta. Não é essa. Você tá vendo como vocês não conseguem defender porque é indefensável? Léo, eu não faço filme. Eu não tenho como dizer pra você esse filme. Eu não tenho acesso a papelada. Vamos lá. Você acredita que os 129 milhões pra mulher do Alexandre de... Não, você agora... Aí, tá. Não é questão de acreditar. O Negão dá opinião sobre tudo. Para. Sobre isso não dá opinião. O Negão tá parecendo um interrogatório. Tem um pano aí pro Negão pra ele passar aqui? Tá vendo? Tem um pano aqui pra ele passar? Pode rodar o assunto aí, Francisco. Põe o último aí pra gente ir embora.